Olá pessoal, então hoje nós estamos indo para a nossa segunda aula e por uma razão prática eu preferi separar ela em duas partes para os vídeos não ficarem muito longos e para a gente também organizar um pouco mais o nosso conteúdo, ok? Então essa primeira aula é um pouco reflexiva, né? O que a gente chama de harmonia, o que está por trás desse nome. E na segunda parte da aula, no segundo vídeo, aula 2.2, né, vai estar lá no site, eu vou fazer algumas reflexões um pouco mais sobre a nossa abordagem, sobre o recorte que a gente vai fazer, o repertório, os livros, enfim. Para essa primeira parte, nós temos essas quatro partes aí. Então, um pouco contextualizar isso que a gente chama de harmonia, por isso a harmonia com ponto de interrogação, né? E justificar um pouco essa abordagem, tá? Por que eu estou fazendo esse início mais reflexivo. A segunda parte, o segundo tópico, é sobre a multiplicidade de sentidos dessa palavra, harmonia. E isso nos leva, então, ao terceiro ponto, que é ir atrás da origem dela, em Pitágoras, e como é que isso foi sendo transmitido até chegar nos nossos livros de harmonia e em disciplinas como essa. E, no quarto ponto, a partir dessa retrospectiva, eu quero pensar um pouco como é que a harmonia pode ser entendida como uma espécie de cosmologia e como é que a gente pode pensar nessa cosmologia ao lado de outras. Então a harmonia aqui é bem entendido, uma harmonia muito específica, não é a harmonia, mas a harmonia tonal, que a gente estuda com um foco muito específico na música de concerto europeia e assim por diante. Nós vamos falar um pouco mais na segunda parte da aula sobre isso. Bom, então pode parecer uma pergunta retórica, né? Mas o que é isso que a gente chama de harmonia, né? O que está por trás desse nome que é o título da disciplina, que é o título de vários livros que a gente vê e que algumas vezes a gente não para se perguntar tanto, né? Se eu tivesse que explicar para uma pessoa que jamais tivesse ouvido falar sobre isso, sobre do que se trata, o que eu ia responder? Né? Claro que talvez uma coisa muito prática sobre notas, mas não sei, o que é esse nome, né? E considerando que é um nome que a gente herda de Pitágoras e dos pitagóricos, de pessoas que viveram há 2.500 anos atrás e que entendiam por isso provavelmente uma coisa muito diferente do que nós hoje que temos aula por YouTube. Bom, Pitágoras tinha a ideia de ter aula atrás de cortinas e sem ver o professor, né? A gente tem essa maneira estranha aí de se relacionar. Mas o que essa palavra era, foi e se tornou? E mesmo nos dias atuais, quais são tantos os significados que ela pode ter, mesmo na música, né? Enfim, um cara que está preocupado com a harmonia no jazz, estudante de composição que está pensando em harmonia num contexto específico de música contemporânea. Enfim, tem muitas possibilidades. Bom, então, para começar, né, eu acho importante colocar um pouco a questão desse contexto e da justificativa relacionado ao propósito dessas primeiras aulas. Por que a gente está fazendo essas perguntas? Primeiramente,
é uma tentativa, mesmo que muito limitada, restrita, enfim, como é possível, talvez, de vislumbrar um termo aí que eu estou roubando do Foucault, de maneira até um pouco livre, que é essa ideia de arqueologia do saber. Ou seja, imagina, né, que a gente está realmente num campo e escavando a terra e procurando, pô, mas cadê o primeiro uso dessa palavra? De onde vem, né? Como um utensílio, né, que um arqueólogo procura, um vaso de cerâmica, qual que era a utilidade? Como é que se utilizava isso? A segunda coisa que eu gostaria é pensar o que a gente de fato estuda, né? Por que a gente estuda certas coisas e como nós estudamos essas coisas. Acho uma pergunta importante para a gente não caminhar sem pensar. E junto com ela vem uma outra, que é o que a gente não estuda, o que a gente costuma ignorar, deixar de ver, sem se perguntar muito o porquê disso, né? E a gente parar e se perguntar, né? Por que a gente fala de harmonia, referindo-se à harmonia tonal, e uma harmonia tonal de um período muito específico da música de concerto europeia, enfim, e não outras harmonias tonais, né? Que está implícito em vários livros, disciplinas e tal, e eu não queria que a gente passasse sem se perguntar. Bom, então, uma primeira pergunta que a gente se fez é o que é harmonia, e a harmonia ela vem com vários sentidos. Então, na música, desde Pitágoras até os dias atuais, como eu disse, ela teve e tem vários sentidos. Inclusive, pontos de vista muito pragmáticos, né? Um segundo lugar que a gente pode procurar sentido é no campo das ciências exatas e das ciências exatas aplicadas. Na matemática, na física e nas engenharias, né, se fala de harmonia para estudar proporções e razões, mas também quando a gente fala de análise de frequências, de vibrações, se está analisando sinais, que pode ser som, mas pode ser um sinal de imagem, né? Pode ser uma vibração sísmica. Se fala de análise harmônica. Na pintura e nas artes visuais existe uma ideia de harmonia cromática, que é pensar como é que eu posso relacionar cores. Aí tem um link, se vocês quiserem olhar um pouco mais sobre isso. Posso pensar por cores complementares, enfim, tem estratégias harmônicas, né, nesse sentido. E mesmo na linguística, na fonologia, existem conceitos de harmonia das vogais, das consoantes. Aí, olha aí no link que eu coloquei do Wikipedia, porque o assunto já é bem mais distante do nosso. Mas o ponto em comum de algumas dessas abordagens, desses usos da palavra, é que muitos deles falam de estudar a relação entre certas coisas e a relação entre coisas a partir da medida e da comparação por razão, proporção das suas magnitudes, ou seja, comparar tamanhos, comparar mensurações. E só como um exemplo, e para a gente sair um pouco da nossa área de conforto da música, eu peguei um livro sobre harmonia na matemática. É um livro russo, um pouco distante do nosso mundo, seja no assunto, né, matemática, seja na língua, enfim. E aí ele se faz exatamente essa pergunta: o que é harmonia?
E aí eles citam esse filósofo e tal, mas tem umas questões aqui que acho que é legal olhar. Então fala, né, a harmonia é multiforme, o conceito de harmonia é multiforme e significava a organização natural da natureza e do espaço, a beleza do mundo físico e moral humano, os princípios de design das obras de arte ou a lei da percepção estética. E na sequência, tem aqui, né, nesse sentido, a harmonia é entendida enquanto igualdade ou proporcionalidade das partes entre si e das partes com o todo. E aí ele cita, eu falei que é um livro russo, a grande enciclopédia soviética, mas a definição aí, a harmonia de um objeto é a proporcionalidade das partes e do todo, uma mescla dos vários componentes do objeto para criar um todo uniforme e orgânico. Bem, essa abordagem matemática e russa é um pouco distante, né, do que a gente está buscando, mas ela tem como base uma preocupação que vem desde Pitágoras e que nos influenciou na música e que chegou até as primeiras páginas de livros de harmonia como o de Rameau e o do Schoenberg. Para Pitágoras, né, e esses matemáticos e pensadores gregos, os pitagóricos, mas também Euclides, a harmonia é justamente o estudo da relação, das relações entre os intervalos e do que é possível obter compondo-os. Ou seja, eu estou querendo ver quais são as distâncias e como é que eu posso combiná-las e compará-las. E aí, entendendo que intervalo aqui, né, essa palavra aí é diástema, não sei se a pronúncia é essa, tem um significado na Grécia, né, no grego, não só de intervalo musical, mas de qualquer distância, qualquer separação entre duas coisas. Esse estudo, os gregos eles faziam com o cânon, ou monocórdio. E os pitagóricos chamavam, né, de canônica, essa arte, ciência, o dogma da retidão, em que a razão é capaz de ver o que é correto, o que é bom, o que é bem sintonizado, o que é belo, né? E aí o Gustavo Barbosa, que traduziu essa obra do Euclides, que é Sextio Canonis, ele fala um pouquinho sobre isso, né? O nome, esse cânon, né, transferiu-se ao instrumento utilizado para esse fim. Portanto, o cânon passou a designar um instrumento constituído por uma única corda estendida entre dois pontos fixos sobre uma base rígida, também conhecido por monocórdio. E ele ainda tinha, né, uma base móvel que permitia alterar o comprimento da corda e o som produzido por ela, e uma régua ou escala fixa em que eram indicadas as posições das notas. E é isso aí. Provavelmente isso é uma reconstrução, né? Você tem aqui a parte que você pode mexer, a reguinha aqui, tem até um ponteirinho para você ver exatamente onde está. Tem um link lá, se vocês quiserem depois ver, tá bom? Bem, o que é interessante sobre isso é que o monocórdio não era um instrumento para estudar apenas a harmonia musical sonora. Ele era um instrumento para estudar harmonia entendida nesse sentido amplo, como um estudo da proporção das coisas, da razão das coisas, de como é que elas podem ser combinadas ou relacionadas, inclusive das coisas que a gente não tem acesso palpável, como as que estão no céu. E aí vem essa ideia que remonta a Pitágoras e aos pitagóricos de uma harmonia das esferas, ou das orbes celestes, e de uma música do universo.
uma música inaudível. É a ideia de uma harmonia ideal, de um princípio que ordena o universo e que poderia ser representado por proporções numéricas. Essas ideias, elas são mais tarde retomadas por Platão. O Aristóteles, ele renega, ele não gosta das ideias e passa pelos neoplatônicos no início do primeiro milênio, depois de Cristo, né? E chega no Renascimento italiano, já 1200, na Idade Média até o Renascimento italiano. Bem, e essa música universal, então essa harmonia universal, a harmonia das esferas, ela colocava em relação de proporções tanto as alturas do monocórdio quanto os ciclos dos planetas, né, das esferas celestes. Ela colocava em relação as proporções de uma obra arquitetônica ou de partes do corpo humano, enfim, de tudo. Então é uma noção, aí tem figuras já da Idade Média e do Renascimento, né? Essa aqui é muito interessante, né? Porque tem essa visão de um monocórdio, tem aqui uma divindade afinando ele, e, enfim, ele afina alturas, mas também afina água, ar, fogo, anjos, ele afina o universo, né? Bom, então o que os gregos entendiam aí por... perdão, eu depois vou colocar, assim, para quem tiver mais interesse sobre essas questões, enfim, não dá para a gente se prolongar muito, mas tem alguns textos que, para quem se interessar, é interessante, além dos links aí que eu coloquei de Wikipedia. Tem um do Thomas Christensen, que chama Rameau, A Musical Thought in the Enlightenment, né? Rameau e o pensamento musical no iluminismo. E ele traz essa conexão, né, dos canonistas, como ele chama, quer dizer, os que utilizavam o monocórdio, desde os neoplatônicos, os teóricos renascentistas, até chegar em Rameau e o inicinho do livro de harmonia dele, que é copiado, essa ideia ela é reproduzida em outros livros de harmonia, como o do Schoenberg. Também vou deixar essa tradução do Sectio Canonis, do Euclides, pelo Gustavo Barbosa, que tem comentários dele também muito interessantes. Então, ele traz essa relação, também um pouquinho sobre os pitagóricos e as teorias que vêm depois. E o texto de Euclides é justamente sobre a divisão do monocórdio, enfim, é matemático, né? E tem um texto legal, embora seja de teoria da dança, ele é do Günther Berghaus, que faz uma retrospectiva muito boa sobre essa ideia de harmonia do mundo, né? A harmonia das esferas. Acho que vale a pena para quem quiser ler um pouco mais a respeito. Então, quase todos em inglês, enfim, usem Google Translate, ou se tiverem dificuldade, claro que com sabedoria, não acredita já na primeira tradução, vai tentando compreender. É uma boa maneira, inclusive, de estudar inglês e tentar entender textos que vocês possam ter interesse. E tem o Gustavo Barbosa, que está em português, né, na tradução. Bem, não dá para a gente ficar muito centrado nessas questões, quer dizer, na aula que vem na aula 3 eu vou falar um pouco sobre as afinações e questões mais matemáticas, mas o que para mim é interessante para a gente fechar a aula, para a gente ir caminhando para o fim, é pensar na harmonia então como cosmologia e pensar que isso que a gente está estudando vem de algo que misturava música, matemática, cosmologia, uma maneira de compreender e dar ordem à natureza e ao mundo.
Então, cosmologia aqui entendida não apenas como um estudo e um conhecimento do céu e dos astros, mas como algo que dá ordem e beleza àquilo que é caótico, né? Inclusive na mitologia grega tem essa ideia, né, do caos como uma divindade inicial que é caótica, enfim. Então, cosmologia tem a ver com isso de dar sentido e ordem para as coisas, né? E nesse contexto pitagórico, a harmonia ela é cosmológica porque ela é ao mesmo tempo espiritual, ela é esotérica, ela se refere a coisas não palpáveis materialmente, ela é matemática, obviamente, ela é musical, enfim. E ela preconiza esse princípio de uma ordem universal e ideal, isso é importante, que é dada pela razão de números simples. Então, Pitágoras tinha essa ideia da tétrada, que para ele 10 era o número perfeito, e a divisão de 10 em seções de 1, 2, 3 e 4, né, a soma da 10, seria a divisão perfeita. Enfim, explicaria uma ordenação perfeita do universo. Aí tem um link do Rodrigo Peñalosa, que ele fala um pouco mais sobre essa ideia da tétrada pitagórica. Bem, então eu acho interessante, né, a gente, no fim dessa aula, dessa primeira parte da aula 2, pensar que a harmonia é uma cosmologia e a harmonia tonal que a gente herda aí desse início, né? Começa aí o que a gente acaba estudando, uma coisa que surgiu aí. Ela não é nem mais nem menos universal do que outros sistemas de compreensão da música e do mundo, né? A gente vai ver outras maneiras de pensar alturas, dar sentido às alturas na aula 4. Mas se a gente considera essa densidade de sentidos não estritamente relacionados ao som e às notas, que a harmonia tem nesse sentido original aí na Grécia, não é em nada diferente, não é, enfim, não tem universalidade qualquer ou maior do que outras maneiras de outros povos de pensarem alturas, a sua música, a sua maneira de dar sentido à natureza. E, bem, por que fazer esse passeio, né, na Grécia, em outros povos? Porque eu acho que a gente passa a compreender um contexto epistemológico, né? A gente falou sobre a arqueologia do saber. Então, a epistemologia tem a ver com isso, né? Entender como entendemos. Inclusive, essas teorias sobre a música, os símbolos que a gente herda, enfim, como povo que é resultante da Europa e da África, de todos esses processos violentos que foram a nossa formação, né? Se é que a gente pode dizer que estamos formados em algo, né, ou de alguma maneira, mas enfim, isso que somos como cultura, pensar um pouco na hierarquia desses conhecimentos, em como a gente estuda música e no que a gente estuda e deixa de estudar. É um assunto enorme, né? São muitas coisas que isso, pelo menos a mim, me leva a pensar, espero que vocês também. E a gente vai voltar um pouco na aula 4, como eu disse, mas antes é legal a gente falar um pouco sobre a nossa metodologia e os livros que nós vamos usar na aula de harmonia, e que vai ser a segunda parte dessa aula. E na aula 3 vi um pouco sobre as afinações, que também são coisas importantes para entender como é que a
a harmonia barroca se desenvolveu, né? E muito do que nós vamos ver está baseado nisso. Bem, é isso. Volto em breve. E tiverem questões, comentários, lembrem do Moodle. Fico muito feliz se despertar aí alguma observação, crítica, tá bom? É isso, gente. Obrigado e até o próximo vídeo. Até logo.